Caros telespectadores, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico e da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró. Também estamos iniciando mais um trimestre, estudando desta feita o Evangelho de Lucas, o médico amado, Jesus, o homem perfeito. O título dessa primeira lição que nós vamos estudar hoje, a lição de número 1, é o Evangelho segundo Lucas. O texto áureo que se encontra em Lucas capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. E a verdade prática, o cristão possui uma fé divinamente revelada, historicamente bem fundamentada. Muito bem, o programa Escola Bíblica Dominical em Debate está apenas começando. Permaneça conosco, voltaremos em seguida. Amados telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para mais um programa e desta vez início do segundo trimestre do ano de 2015, trimestre no qual o tema do nosso estudo é a respeito de Jesus, o homem perfeito, um estudo a respeito dos principais temas a respeito de Jesus, narrados pelo Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado. Este Evangelho, o Evangelho de Lucas, é o terceiro Evangelho. O primeiro é o de Mateus, o segundo de Marcos e o terceiro de Lucas. Ele está enquadrado na categoria de Evangelhos sinóticos, porque Mateus, Marcos e Lucas escreveram a respeito da vida de Jesus, do ministério de Jesus, uma biografia de Jesus, e muitas passagens bíblicas são semelhantes e muitos fatos são narrados por esses três evangelistas. Mas o Evangelho de Lucas, ele se distingue dos demais evangelhos sinóticos, como também do Evangelho de João, pelo seu estilo literário, pelo seu vocabulário e pelo uso que faz do grego, conforme os eruditos, os estudiosos do grego do Novo Testamento. Observa-se que o Evangelho de Lucas usa um vocabulário muito rico, muito diferenciado, uma linguagem de alto nível e muito refinado. E no livro de Lucas, ele, na sua maior beleza, está em narrar a história da salvação, que foi protagonizada por Jesus, conforme Jesus falou a Zaqueu, em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Lucas procura mostrar, sempre de forma bem documentada, que o plano de Deus para salvar a humanidade, revelado através da história, cumpriu-se cabalmente em Cristo, quando ele se deu como sacrifício por todos, né? Ele morreu na cruz do Calvário, né, por todos. É interessante também a gente ver no estudo do Evangelho de Lucas, Lucas ele era um gentil, ele não era judeu, ele era gentil e ele era médico. Ele era um médico que fazia parte da segunda geração de cristãos. Ele não viveu com Cristo aqui na terra, ele não foi contemporâneo de Jesus, ele não conheceu Jesus pessoalmente, segundo a carne, vamos dizer assim. Ele não andou com os primeiros apóstolos na época que Jesus estava vivo, mas teve contato com os apóstolos após a morte e ressurreição de Jesus. E na sua narrativa, ele procura apresentar Jesus como o homem perfeito, como o verdadeiro homem, como o verdadeiro Deus e como o Salvador perfeito que veio salvar a todos, tanto judeus quanto gentios. A sua obra ela foi escrita em 2 volumes,
que foi o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Então, esses dois livros devem sempre ser estudados e analisados, sendo que Atos dos Apóstolos é a segunda parte, o volume 2 de uma única obra, começada ali pelo Evangelho de Lucas. Então, pastor Zé Roberto, neste trimestre temos uma oportunidade muito boa para poder conhecer mais a respeito de Jesus. Evidentemente que não temos condição, em 13 lições, estudar em todos os detalhes, tudo aquilo que Lucas narrou no seu Evangelho, mas vamos estudar os temas principais. Isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive, é válido ressaltar que o Evangelho de Lucas é um dos mais detalhistas dos 4 evangelhos. A gente observa que Lucas, além de ser o médico amado, conforme está lá na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, ele era também um pesquisador, um estudioso, um historiador, um homem que investigou minuciosamente as coisas que aconteceram a respeito de Jesus, e ele cataloga, registra de forma magistral aqui neste Evangelho. E nós não temos uma prova interna no próprio texto que evidencie que Lucas seja ou tivesse sido o autor deste Evangelho, mas a história da igreja, o testemunho dos pais da igreja, a própria tradição cristã sempre assumiu que Lucas é o autor tanto do Evangelho, que leva o seu nome, quanto do livro de Atos dos Apóstolos, que na verdade seriam 2 volumes, um dando continuidade ao outro. O Evangelho enfoca a pessoa de Cristo e as suas obras, enquanto que o livro de Atos dos Apóstolos desdobra o andamento e a atuação da igreja no poder do Espírito Santo. É algo importante que nós vamos perceber ao longo dessas narrativas, neste trimestre e também já na lição de hoje, que Lucas é também reconhecido como um evangelista pentecostal, no sentido de que ele dá muita ênfase à atuação e o poder do Espírito Santo. Isso vai ser percebido de forma mais evidente lá no livro de Atos dos Apóstolos. Muito bem, a respeito aqui da autoria, nós temos, por exemplo, o relato de Irineu, que é um dos pais da igreja, que ele registra dizendo que Lucas, companheiro de viagem de Paulo, registrou o Evangelho por este pregado em um livro. Aí nós temos o testemunho de Irineu, que foi um dos que viveu mais perto ali daquele período e que foi testemunha de muitos daqueles que escreveram e que registraram a tradição dos primeiros escritos. Então ele é reconhecido como um médico amado. Esse texto aí, ele foi escrito, provavelmente alguns historiadores acreditam, no período em que Paulo estivesse preso, em alguma daquelas prisões nas quais Paulo esteve, e Lucas aproveitou essas oportunidades, principalmente quando passou por algumas regiões nas quais estavam testemunhas oculares, pessoas que viram a Cristo, que andaram com Cristo, que testemunharam a atuação do Senhor Jesus Cristo. Então ele coletou todas essas informações e escreveu este Evangelho. O nosso comentarista também, o pastor José Gonçalves, ele diz que a erudição conservadora assegura que Lucas escreveu a sua obra no início dos anos 60 do primeiro século da era cristã. Então, fica aí mais ou menos, é uma data aproximada por volta do ano 60, mas destacamos aqui, como o pastor Fábio já apontou, o fato de ser um texto extremamente rebuscado, um texto erudito. O grego de Lucas é um grego comparado à Septuaginta grega, que é uma tradução bíblica do Antigo Testamento para o grego, e uma tradução de alto nível, com vocabulário muito rebuscado, um vocabulário pautado no nível de registro elevado, e a gente observa que Lucas ele faz a sua narrativa do Evangelho utilizando um vocabulário muito específico e da pena de um grego. É um outro detalhe importante, é que Lucas ele é o único autor bíblico que não era judeu, é o único autor gentil. E pastor Fábio, justamente Lucas
é um escritor grego e, segundo o próprio Irineu, que a gente mencionou aqui, ele diz que Lucas, ele registrou no Evangelho aquilo que era pregado por Paulo, dando a entender que Lucas teria, além de ter feito essa coleta de informações e de dados, ele também teria absolvido alguns ensinamentos de Paulo a partir daquilo que Paulo recebeu do Senhor. É verdade, pastor Zé Roberto, e todos os escritores dos evangelhos, eles tinham um foco, tinham em mente alguma coisa, enquanto Mateus, como judeu, ele escreveu o seu evangelho direcionado aos judeus para provar que Jesus era o Messias, o prometido pelas profecias messiânicas do Antigo Testamento. Marcos também era judeu, mas ele escreveu o seu evangelho para enfatizar que Jesus era o servo que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, e que o Império Romano não precisava se preocupar, porque o reino de Cristo não era deste mundo. E João escreveu o seu evangelho para provar que Jesus era o Filho de Deus. João enfatiza muito a divindade de Cristo, a natureza divina de Cristo, enquanto que Lucas, ele escreveu o seu evangelho direcionado aos gregos. João escreveu mais direcionado à igreja para provar que Jesus não era somente um homem, não era simplesmente um homem, mas Jesus também era 100% Deus. Jesus era divino. Mas Lucas, ele escreveu o seu evangelho direcionado aos gregos para mostrar e provar que Jesus também era homem, que Jesus era 100% homem e era o Filho do homem, era um homem perfeito, e como homem ele tinha muitas qualidades e tinha um propósito. Como homem ele veio executar o plano de Deus para salvação. Conforme o nosso comentarista aqui afirma no tópico 1.1, Lucas escreveu a sua obra mais ou menos no início dos anos 60 do primeiro século da obra cristã. Então ele escreveu, como nós dissemos, a sua obra em 2 volumes, que o primeiro é o Evangelho de Lucas e o segundo volume, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer agora um breve intervalo e daqui a pouco a gente retorna para continuar o debate da nossa lição de hoje. Fique conosco e até já. Caros telespectadores, estamos de volta, programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando o Evangelho segundo Lucas, abordando Jesus, o homem perfeito. E hoje nós estamos tratando a respeito dos aspectos contextuais de como foi escrito este Evangelho, o seu autor, a data, os enfoques, os temas principais que são abordados neste Evangelho. Então, nós gostaríamos de falar agora a respeito dos destinatários, ou mais especificamente do destinatário. Então, quando a gente lê aí o Evangelho 1.3 da nossa lição, aqui no relato, no versículo 1, Lucas diz assim: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narrativa dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram, desde o princípio e foram ministros da palavra. Versículo 3, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, o destinatário central aí deste evangelho, o primeiro destinatário é esse senhor grego, que pela a forma a que Lucas se destina ou se direciona a ele, deveria ser uma pessoa de elevada posição na sociedade grega, no contexto helenista, a quem ele denomina de Teófilo. A palavra Teófilo quer dizer amigo de Deus. Por causa disso, há alguns expositores bíblicos que querem acreditar que esse Teófilo teria sido uma pessoa fictícia, um recurso literário, estilístico, que Lucas teria utilizado para alcançar todos os gregos, ou pelo menos a comunidade grega
que haveria de ler o seu evangelho. Evidentemente, nós não concordamos com essa posição, nós defendemos que esse excelentíssimo Teófilo, de fato, era uma pessoa, era alguém que já teria tido algum conhecimento do evangelho de Jesus Cristo, a quem Lucas destina esse seu escrito. O comentarista destaca que, em termos soteriológicos, o enfoque de Lucas é o plano da salvação e que esse plano da salvação tem um aspecto carismático. E carismático aqui a gente está utilizando no sentido de charisma, de dom no grego, que é o enfoque também de Lucas ao longo das suas narrativas. Nós já aqui dissemos que Lucas dá um enfoque diferenciado à pessoa e à atuação do Espírito Santo. Então, ao longo do Evangelho de Lucas, nós vamos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dependendo do Espírito Santo. Ele é Deus, ele era Deus, e quando estava homem na terra, quando estava em carne, ele continuava sendo Deus e totalmente homem. Mas nós vamos ressaltar daqui a pouco que ele abdicou dos direitos de utilizar o seu poder divino e fez opção por depender do poder do Espírito Santo para realizar milagres e os seus feitos que estão registrados ao longo do Evangelho de Lucas. Portanto, pastor Fábio, aí nós já estamos concluindo o primeiro ponto da nossa lição. Vamos passar aí para o ponto seguinte, no qual nós abordaremos os fundamentos e a historicidade da fé cristã. É verdade, pastor Zé Roberto. Meu querido telespectador, Lucas, nessa sua abordagem soteriológica, ele dá um relatório cuidadoso e historicamente exato, né, do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus. E Lucas, ele não foi apenas um historiador. Lucas não foi apenas um narrador de histórias. Lucas não foi apenas um narrador de fatos, mas ele também era um teólogo. O que Lucas registrou, o que ele mostrou, principalmente no que diz respeito às experiências pentecostais, principalmente no que diz respeito à atuação do Espírito Santo, mostra que ele tinha o objetivo de enfatizar, né, esse poder do Espírito Santo na vida de Jesus, na vida da igreja. Inclusive, ele termina o seu livro lá em Lucas 24:49, dizendo, registrando o que Jesus falou: vocês vão para Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Lá em Atos, no capítulo 1, Lucas torna a lembrar, né, que Jesus falou que era o cumprimento da promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo. E ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos 5 ocorrências de derramamento do Espírito Santo, de batismo no Espírito Santo, que foram registrados ali por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Então, ele foi um historiador, mas um historiador teólogo que quis defender uma tese e mostrar a ação do Espírito Santo no plano da salvação, iniciando primeiramente ali com Cristo. O Espírito Santo ungiu a Jesus, quando lá na sinagoga de Nazaré, em Lucas capítulo 4, Lucas registrou, né, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu, etc. Então ele mostra que Jesus fez a obra dele sob a unção do Espírito Santo. Lá em Atos 10:38, também Lucas registrou, né, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então a gente observa que Lucas também tinha essa preocupação de defender a teologia pentecostal, de mostrar a ação do Espírito Santo, capacitando não somente Jesus, mas também a igreja, os seus seguidores, os seguidores de Jesus, capacitando-os com o Espírito Santo para fazer a obra missionária. Aqui no tópico 2.1 da nossa lição, tópico 2 fala dos fundamentos e a historicidade da fé cristã, o cristianismo no seu contexto histórico. É importante que Lucas, ele começa a narrar, e em Lucas capítulo 3, versículos 1 e 2,
ele mostra com riqueza de detalhe sobre que circunstâncias históricas se deram os fatos narrados por Lucas. Então, observe bem, abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então a gente observa aqui, meu querido telespectador, que Lucas se preocupa com a riqueza de detalhes, mostrando a historicidade de Jesus, que Jesus ele veio na história, que Jesus não é um mito, que Jesus não é um herói inventado, produto da imaginação dos seus discípulos. Não, Senhor, mas Jesus ele é um personagem histórico, uma pessoa real, que viveu aqui na terra, que desenvolveu o seu ministério na época em que esses governadores, estes tetrarcas e esse imperador reinava e governava aqui na terra. Então, esses dados, essa contextualização histórica, tem um propósito muito claro: mostrar que o plano da salvação no cristianismo pode ser localizado com precisão dentro da história. Isso mostra que o cristianismo não é uma religião aí de segredos, uma religião oculta, não tem nada de segredo, nem é para enganar ninguém. O cristianismo é transparente, é claro, é aberto. O cristianismo está sujeito a ser provado e quem prova, quem vai investigar, vai ver exatamente, pastor Zé Roberto, quanto o cristianismo é verdadeiro e ele passa por todas as provas. Isso mesmo. Inclusive, nós ressaltamos aí a historicidade do cristianismo. Alguns teólogos, filósofos querem defender um cristianismo sem história. Nós ressaltamos aqui uma espécie de misticismo fundamentado aí na filosofia existencialista, que algumas pessoas dizem, não importa se aquilo que está escrito nos evangelhos é fato, o que importa é que eu acredito, é que eu me lanço sobre determinadas verdades, não interessa se Jesus ressuscitou, não interessa se aquilo que está na Bíblia é real e é verdadeiro, mas nós queremos apontar aqui a importância dos fatos históricos que estão aqui relatados, registrados nos evangelhos, e especificamente no evangelho de Lucas. Lucas, quando estava escrevendo o seu evangelho, ele estava escrevendo história. Ele estava apontando os acontecimentos em relação aos governantes, mostrando a factualidade em relação aos locais onde as coisas aconteceram. Então, para isso, ele fez um levantamento detalhado, um estudo minucioso de todos esses acontecimentos. Agora, evidentemente, é uma história que não se pretende, como algumas pessoas supostamente querem fazer, não é uma história neutra, até porque não existe história neutra. Todas as histórias são situadas numa época e estão fundamentadas em um determinado ponto de vista, em uma determinada ideologia. Então, aqui, em relação a Lucas, ele está registrando os fatos, está registrando os acontecimentos, mas ele, ao mesmo tempo, está professando uma fé. Então, é justamente por isso que o ponto 1.2 da nossa lição, que fala sobre o discipulado através dos fatos, que foi o que o pastor Fábio disse, nós estamos apenas enfatizando, é que Lucas ele não está apenas reportando algumas coisas que aconteceram, ele quer também catequizar. O verbo informar, catequeo, no grego, pode ser traduzido também como discipular. Então, Lucas seria assim, por assim dizer, seria um defensor do discipulado na igreja. Ele estaria preocupado não apenas que o evangelho fosse pregado, você vê aí no 1.2, ou melhor, 2.2, não apenas que o evangelho fosse pregado, mas também que as pessoas fossem alicerçadas e fundamentadas na palavra de Deus. Então, a importância da gente defender o discipulado, e ele queria que Teófilo fosse discipulado nas verdades do evangelho de Jesus Cristo.
Muito bem, nós estamos já encerrando este bloco. Nós voltaremos em seguida, dando continuidade ao nosso debate, e iremos falar a respeito da universalidade da salvação. Continue conosco, voltaremos em seguida. Estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa de hoje. A nossa lição trata a respeito do Evangelho segundo escreveu Lucas. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas é a lição de número 1 desse trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nos chama muita atenção aqui na leitura bíblica em classe como Lucas se preocupou nos detalhes, como Lucas se preocupou na veracidade dos fatos, como ele se preocupou em fazer uma pesquisa minuciosa com os apóstolos, para saber exatamente como tudo aconteceu, e mostrando aqui no versículo 4 que Lucas tinha a preocupação de discipular Teófilo. Teófilo já tinha sido informado alguma coisa, já conhecia alguma coisa a respeito de Cristo, mas Lucas queria detalhar mais, queria aprofundar os conhecimentos de Teófilo a respeito da fé em Jesus Cristo. Então, o Evangelho de Lucas, ele fala também da universalidade da salvação. A salvação, a história da salvação, o plano da salvação, ele não é somente para os judeus, mas ele é para todos, tanto judeus quanto gentios. E a teologia cristã destaca, que Lucas divide a história da salvação em 3 estágios. O primeiro é o tempo do Antigo Testamento, o segundo, o tempo de Jesus, e o terceiro, o tempo da igreja. O terceiro evangelho, que é o Evangelho de Lucas, registra as 2 primeiras etapas, e o livro de Atos, a terceira. Então, nós vemos aqui em Lucas 16 e 16, que ele disse, a lei e os profetas vigoraram até João. Então, nós vemos aí que os profetas do Antigo Testamento profetizaram a respeito da vinda do Messias, da vinda do Salvador, profetizaram a respeito da salvação. Jesus veio cumprindo as profecias do Antigo Testamento, e ele veio, como ele disse, buscar e salvar o que se havia perdido, e dele deu a sua vida na cruz do Calvário, como resgate de todos os pecadores. Ele morreu por todos os pecadores, e após a sua morte na cruz do Calvário, os seus discípulos, apóstolos e demais discípulos continuaram a obra de Jesus aqui na terra, ou seja, a igreja formada, que é o conjunto de pessoas que são discípulos de Cristo, esta é a igreja continuou a obra de Jesus. E esta obra de Jesus, a igreja continuou através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, assim como usou Jesus, também ele usa a igreja, usa os discípulos de Jesus para pregar a respeito do reino de Deus, manifestar o reino de Deus a todas as pessoas. Então, o tempo da igreja ocorre quando o Espírito Santo que estava sobre Jesus é derramado sobre todos os crentes. Então, nós vemos aí que no final do Evangelho de Lucas, Jesus, depois que ressuscita, Jesus ele diz assim, olha, tudo bem, vocês devem ir pregar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, mas Jesus fala, antes, porém, vocês não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí nós vemos no início do livro de Atos dos Apóstolos, essa promessa do derramamento do Espírito Santo sendo reafirmada por Jesus lá em Atos, no capítulo 1, e em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a gente vê lá que no dia de Pentecostes foi o dia de inauguração, de oficialização ali da igreja, e o dia onde houve o cumprimento das profecias dos profetas, a promessa do Pai lá do Antigo Testamento, e também as promessas de Jesus e João Batista já nos Evangelhos. Ali se cumpriu, e dali para frente, a partir de Atos capítulo 2, nós vemos ali o Espírito Santo sendo derramado sobre os discípulos, sobre a igreja em diversas ocasiões, e Lucas mostrou
ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, essa continuidade do trabalho da palavra de Deus, da igreja pregando o Evangelho a todas as nações, o Evangelho sendo pregado também aos gentios e não somente aos judeus, mostrando aí que a história da salvação ela tem o seu aspecto universal. Então, pastor José Roberto, Lucas, como gentio, e escrevendo também para um gentio, ele também tinha essa preocupação de mostrar que a salvação não era só para os judeus. E ele narra fatos, episódios, tanto no Evangelho quanto em Atos, de vários gentios que receberam a palavra de Deus, que receberam a salvação. E o próprio Teófilo, se ele escreveu esse livro todinho, preocupado em discipular Teófilo, isso é mais do que uma prova de que o Evangelho, a salvação, tem o seu aspecto universal, como diz aqui o nosso tópico 3.2. Muito bem, nesse tópico aí 3.2, a salvação em seu aspecto universal, nós vemos que, de fato, a salvação não está restrita aos judeus. E por que a salvação não está restrita aos judeus? Porque o pecado é universal. Quando nós lemos lá em Romanos, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, Paulo diz que todos pecaram e ficaram destituídos, distanciados da glória de Deus. Então, sendo o pecado universal, alcançando a todas as pessoas, independentemente de sexo, faixa etária, independentemente da condição social, como o pecado alcança todas as pessoas, faz-se necessário também que a salvação seja universal. Então, Lucas, ele dá esse enfoque no seu evangelho, mostrando, por exemplo, a descendência de Jesus na genealogia, ela vindo a partir de Adão. Então, ele mostra que Adão é pecador, portanto, em Cristo nós temos a salvação. Adão representa a humanidade como um todo, caída, distanciada de Deus. Então, o plano salvífico de Deus, ele é inclusivo. Interessante, muita gente por aí acha que os evangélicos são exclusivistas, mas a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, ele é inclusivo, no sentido de que ele alcança a todas as pessoas, o evangelho de Jesus Cristo é para todos. E Lucas, ele aponta isso no seu evangelho justamente por integrar e mostrar a atuação de Jesus e o acolhimento de Jesus em relação aos mais pobres, em relação aos excluídos, notadamente as crianças, as mulheres, os mais pobres. Então, Jesus, ele se identifica com essas pessoas, ele estende as mãos para essas pessoas. Nós não estamos dizendo aqui que Jesus desprezava os ricos, não é isso? Mas o que acontecia era justamente que os ricos e aqueles que se achavam muito sábios e muito religiosos, como ainda acontece hoje, eles eram quem desprezavam Jesus. E Jesus acolhia todos aqueles que estavam solícitos e necessitados dos seus cuidados, como ainda acontece hoje. Então, Lucas é o evangelho da inclusão social e o evangelho que inclui a todos, porque se todos pecaram, pastor Fábio, necessariamente todos precisam de um Salvador. E Romanos 6:23 diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lucas, na sua narrativa, em narrar a biografia de Jesus, no seu evangelho, ele se preocupa em mostrar que a salvação não é somente para os judeus, mas também para os gentios. Lucas, ele dá vários destaques aos samaritanos. Os samaritanos, eles eram uma raça de judeu misturada com gentio. Os samaritanos não eram judeus puro sangue, era misturado com gentios, e havia muita briga, muita guerra étnica entre samaritanos e judeus, semelhante ao que às vezes acontece hoje entre judeus e palestinos.
mas Jesus ele veio também para salvar os samaritanos. E Lucas, ele dá destaque essa importância também de que os samaritanos também precisam de Jesus e eles têm direito à salvação se assim aceitarem a Cristo como Salvador. Inclui as mulheres, inclui as crianças, inclui todos aqueles que são abandonados. Por exemplo, leprosos. Lucas narra aqui que Jesus curou os leprosos. Os leprosos ficavam em quarentena, isolados da sociedade, não podia conversar, se aproximar de ninguém, ficavam isolados no leprosário e eram, uma das pessoas mais discriminadas da sociedade. Mas Lucas mostra Jesus curando eles, Jesus trazendo bênçãos da cura, do alento, da atenção para eles. E assim, meu querido irmão, meu querido amigo, ouvinte do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio para salvar a todas as pessoas. Não há pecado tão grave que Deus não possa perdoar, não há pecado tão grave que o sangue de Jesus Cristo não possa purificar. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Então Jesus salva a todo e qualquer pecador, sem distinção alguma, basta apenas que você aceite a Ele como único e suficiente Salvador, porque a salvação é para todas as pessoas. Eu costumo dizer que todo mundo tem direito de ouvir a respeito do Evangelho e a igreja tem o dever de pregar o Evangelho a todo mundo. Muito bem, estamos no final do nosso terceiro bloco do programa de hoje. Vamos fazer um breve intervalo e já retornaremos para o quarto e último bloco do nosso programa, quando debateremos o quarto tópico da nossa lição, a identidade de Jesus, o Messias esperado. Muito bem, caro telespectador, meu amado irmão e irmã, estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos estudando a primeira lição do Evangelho de Lucas, ou segundo Lucas, o médico amado, Jesus, o homem perfeito. Nós estamos hoje contextualizando o Evangelho segundo Lucas. Já tratamos aí a respeito da historicidade, da autoria, data, E falamos também a respeito da universalidade da salvação. O pecado é universal, então a salvação também é universal. Agora, nesse quarto ponto, quarto tópico da nossa lição, nós iremos tratar a respeito da identidade de Jesus, o Messias esperado. Jesus, ele é o homem perfeito. No Evangelho de Lucas, Jesus aparece como o Filho do Homem. Ele mesmo designa a seu respeito a si mesmo como o Filho do Homem. E como Filho do Homem, Jesus quer mostrar ou ressaltar a sua humanidade. Nós não estamos aqui, sob qualquer hipótese, defendendo que Jesus era apenas homem. É um equívoco, é uma heresia pensar assim. Jesus sempre foi inteiramente, integralmente, totalmente Deus homem. E Lucas ressalta isso ao longo do seu evangelho. A primeira expressão, essa primeira expressão, filho do homem, ela é repetida ao longo do evangelho de Lucas e mostra que Jesus, ele era não apenas um homem qualquer, ele era um homem singular, ele era um homem específico, e esse homem específico aponta para o seu caráter messiânico. Jesus é o Messias, é o prometido para Israel, mas não apenas para Israel, ele é o Salvador do mundo inteiro. Então, pastor Fábio, aí nós precisamos defender sempre essa doutrina, que é uma doutrina bíblica inegociável da divindade, humanidade de Jesus. É verdade. A gente vê muito claramente nos evangelhos que o evangelho de João, o objetivo principal do evangelho de João era enfatizar
a natureza divina de Cristo e mostrar e provar que Jesus era o Filho de Deus, mas jamais João deixou de falar que Jesus também era verdadeiramente homem. No caso do Evangelho de Lucas, o objetivo principal não é provar que Jesus é verdadeiramente Deus, muito embora Lucas afirma, por exemplo, em Lucas 1:35, ele diz que Jesus é Filho de Deus. Mas o objetivo principal do Evangelho de Lucas, ao falar a respeito de Jesus, é enfatizar o lado humano perfeito, Jesus, o homem perfeito, né? Jesus, o homem perfeito, que é exatamente o tema geral da lição do nosso trimestre, mostrar que Jesus também era filho do homem. E como filho do homem, como homem, Jesus aqui na terra, ele executou toda a obra que ele veio executar no poder e na unção do Espírito Santo. As naturezas divina e humana de Cristo, elas coexistiam em Cristo. Jesus era o Deus homem e, como homem, Jesus, ele foi, como diz aqui em Lucas, no capítulo 4, Jesus cheio do Espírito Santo, Lucas 4:1. Mas Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali ele passou, jejuou 40 dias, 40 noites. No final, o diabo tentou a Jesus e Jesus venceu toda a tentação. Então nós vemos aqui que Jesus, como homem, ele foi tentado. Como Deus, jamais ele pode ser tentado pelo mal. Mas como homem, ele foi tentado pelo diabo. Após ser vitorioso na tentação, após ser aprovado, Jesus, diz aqui em Lucas 4:14, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Então Jesus, pelo poder do Espírito, foi para a Galiléia, mais especificamente para a sua cidade natal, a cidade dos seus pais. A cidade natal de Jesus é Belém, da Judéia, mas foi para Nazaré, a cidade onde ele foi criado, onde os seus pais residiam, e ele chegou lá na sinagoga, e Jesus, quando estava lá na sinagoga, ele pegou o livro do profeta Isaías, ele recebeu a oportunidade para falar na sinagoga, e ele abriu o livro do profeta Isaías, e ele leu o que estava escrito lá em Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós vemos aqui nesta profecia de Isaías que se cumpriu em Cristo, e Jesus falou: hoje se cumpriu esta profecia entre vós. A gente vê o quanto o Evangelho é inclusivo e como Jesus veio para trazer, como o Evangelho traz bênçãos para todo tipo de pessoa. E como homem, Jesus, ele venceu o diabo, Jesus venceu as tentações, ele realizou milagres, ele fez maravilhas, todos no poder do Espírito Santo de Deus. Então, pastor Zé Roberto, embora sendo Deus, Jesus, ele não usou os seus atributos de Deus quando estava aqui na terra, em benefício próprio, mas ele preferiu viver como homem, dependendo 100% do poder do Espírito Santo, e ele foi aprovado como homem perfeito, é também um exemplo para nós. Então a gente vê que Lucas, no seu Evangelho, deixa um legado muito grande no que diz respeito à atuação do Espírito Santo na vida dele e também da igreja. Isso mesmo, pastor Fábio. E é uma instrução e serve de inspiração para todos nós que somos pentecostais, que professamos a fé pentecostal, para que, de igual modo, assim como Jesus dependeu do poder do Espírito Santo, nós também vivamos na dependência do Espírito de Deus, do Espírito Santo, para pregar o Evangelho, para fazer milagres e maravilhas. Muito bem, meus caros irmãos e irmãs, nós estamos caminhando para a conclusão da nossa aula de hoje. Então, queremos ressaltar na conclusão que
o Evangelho segundo Lucas é um evangelho que ressalta o amor de Deus, o agape de Deus. O Senhor nosso Deus, ele em Jesus Cristo é uma expressão de graça, é uma expressão de amor, é uma expressão de inclusão. Então o Evangelho de Lucas, como bem ressalta o nosso comentarista, ele é o Evangelho da alegria, ele é o Evangelho da misericórdia, ele é o Evangelho do perdão, ele é o Evangelho da oração, ele é o Evangelho dos pobres, ele é o Evangelho dos necessitados e é o Evangelho do poder do Espírito Santo. Então, meus amados, vocês são convidados para, ao longo desse trimestre, vocês continuarem conosco, estudando o Evangelho segundo Lucas, Jesus, o homem perfeito. Temos muitas lições preciosas para aprendermos a partir do Evangelho segundo Lucas. Então, você já tem aí a sua revista, espero que a essas alturas você já tenha adquirido a sua revista, já tem a sua revista em mãos. Se não o fez, recomendo que o faça imediatamente. Então, adquira a sua revista, participe da Escola Dominical. O debate continua todos os domingos, às 9 horas da manhã, aproximadamente, na sua congregação, na sua igreja local. Você tem uma aula abençoadora na Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estudar 13 preciosas lições ao longo desse trimestre. Eu vou falar aqui rapidamente o que nós estudaremos em cada uma delas. O pastor Fábio pode até me ajudar. Eu vou ler uma lição e ele lê a seguinte. Então, na lição 1, nós vamos estudar o Evangelho segundo Lucas. Lição 2, o nascimento de Jesus. Lição 3, a infância de Jesus. Lição 4, a tentação de Jesus. Lição 5, Jesus escolhe seus discípulos. Lição 6, mulheres que ajudaram Jesus. Lição 7, poder sobre as doenças e morte. Lição 8, o poder de Jesus sobre a natureza e os demônios. Lição 9, as limitações dos discípulos. Lição 10, Jesus e o dinheiro. Lição 11, a última ceia. Lição 12, a morte de Jesus. E a 13ª e última lição, a ressurreição de Jesus. Portanto, continue nos acompanhando através do canal 38 da TV AD, na TV a cabo aqui em Mossoró, ou através do YouTube. Você pode acompanhar as nossas aulas, mas não deixe de ir para a Escola Bíblica Dominical. Lá é um momento aprazível de interação entre o professor e os alunos. Você não pode ficar de fora da Escola Bíblica Dominical. Não é isso, pastor Fábio? É isso aí, pastor Zé Roberto. Muito obrigado pela sua audiência, meu querido telespectador. E o debate continua domingo de manhã na Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Vá lá, se matricule e participe da Escola Dominical. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.